Porque as pessoas dizem assim, eu não vou ouvir fulano, porque o fulano fez isso, fez aquilo outro. Quem não fez aquilo outro? E ninguém vai defender de ninguém. Porém, o que está em jogo é a mensagem. Então eu vou. Não vou fazer o seguinte. Eu vou rasgar os livros que dizem que Salomão escreveu. Porque no final, Salomão se envolveu com as mulheres lá de outros países lá, se corrompeu, fez o diabo da Bahia lá, mas era o homem mais sábio, com um conselho extraordinário. Então aqueles conselhos não valem nada. E não vale nada porque ele pecou. E é engraçado que a fama de Salomão, que os crentes dão, é porque é falado do que ele fez de errado no final do livro. Enquanto que de Davi é lá no começo. Entendeu? Então Davi, que fez coisas bem piores, na minha opinião, fez coisas bem piores, se esquece. Fala uma vez ou outra, tá? Fala Davi, segundo o coração de Deus, Davi, que Jesus fala, o cego fala na frente da Jesus, filho de Davi. Então Davi é uma bênção, não tem problema nenhum. Mas Salomão, todo mundo diz, Salomão, um idólatra, pisou na bola, né? Perdeu a salvação no final da vida dele. Muito bem lembrado. Mas por quê? Porque foi no final que a Bíblia relata. Ela não faz uma narrativa lá atrás. O pecado não. O pecado, mas só lá no final que ela vai narrar. Né? Salomão, no final da vida. Fala bem rápido, inclusive. O texto é bem rápido. É bem curto, melhor dizendo. Diz, olha, no final da vida dele, ele se uniu, fez isso, aí dá a impressão para os mais inocentes de que não, lascou-se tudo, que perdeu-se tudo, não tem mais jeito. Esquece desse outro lado, de toda uma vida, de tudo aquilo que ele fez, de como ele dirigiu, de como ele fez coisas muito boas. Ele deu uma malufada, né? É tipo Maluf, né? Não sei porque está vindo um bocado de coisa de Maluf para mim, eu estou até gostando. Isso que eu lembrei. Vi até ontem o Silvio Santos falando para ele, dizendo, olha, por onde a gente passa, isso é verdade, tem obra do Maluf lá em São Paulo. Aí ele falou uma coisa muito interessante. O Silvio falou em gastar. Ele disse, não, mas não foi gastar dinheiro, foi investir. Eu investi em obras que permanecem. Ele foi citando Minhocão, não sei o que mais. Obras estão até hoje lá. Enquanto que a maioria, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou defendendo o Maluf. Tá? Estou só mostrando que ele fez, que é fato, algumas obras que permaneceram. Assim como Salomão trouxe ensinos que permaneceram e sabedoria, que tem as palavras dele, que permanece até hoje. E ele mesmo diz no livro que ele escreveu que é melhor a sabedoria, tem muito mais serventia para quem ouve a sabedoria do que para o próprio sábio. É ele que diz isso. Será que ele não se conhecia? Ele dizer isso? Ele está falando dele. Ele diz, olha, a sabedoria serve muito mais para quem ouve do que para quem está emitindo as palavras de sabedoria. Então, em lugar de você criticar o sábio, no caso de Salomão, tantos outros, as pessoas hoje ouvem assim, né, no Brasil. Fulano de tal, o cara lá na internet fala uma palavra maravilhosa, ele é de direita ou de esquerda. Se ele for de esquerda, é o diabo. Quer dizer, não é o que ele fala, é se ele é de tal lado, ou se ele é hétero, se ele é homossexual. Se ele for homossexual, o cara for homofóbico, não presta. Nada que ele falar porque ele é homossexual, nada que ele fizer presta. Vai medindo as pessoas por essas coisas. Muito cuidado com isso. Porque, como disse Jesus, cuidado que as meretrizes, os cobradores de impostos vão entrar na frente de você, não é? Por que ele disse isso? Porque o cara lá nesse consentido se arrepende, deixa, e você com essa religiosidade toda, só condenando os outros, você fica.